Nação flamenguista, depois da derrota da seleção brasileira humilhante, né, para a Argentina, por 4-1, a mídia de todo o Brasil só tem um nome para a seleção brasileira, né? Uma boca só. Felipe Luiz, claro, é especulado outros nomes, né, como Jorge Jesus, como Abel Ferreira, como Renato Gaúcho, mas é por uma boca só. O treinador tem que ser Felipe Luiz. Eu volto sempre a lembrar, Felipe Luiz tem menos de 100 jogos, né? Como treinador, tem apenas 4 ou 5 meses, então acho que nesse momento não seria uma boa para ele, né? Até porque vai colocar em xeque, né, uma carreira inteira, né? No Flamengo ele é ídolo, no Flamengo ele vem sendo destaque, né? A mídia de todo o Brasil sempre exaltando o seu trabalho, então sem sombra de dúvida eu acho que no Flamengo ele ia fazer mais sucesso. E o que será que a mídia tá achando? Vamos acompanhar o vídeo aí, crédito do vídeo ESPN Brasil e também o canal Fala João Guilherme, o link vai estar aqui na descrição. Vamos ver o que é que eles falam, final do vídeo, deixa a minha opinião, vamos lá. Quinta-feira normal, né, pro Sport Center amanhã. Amanhã é dia de corte, hein? Amanhã é dia, lá no página do Sport Center no Instagram. Vamos pro Rio de Janeiro, porque assim, claro, o torcedor rubro-negro quer saber do Flamengo. Só que, querendo ou não, com tudo isso de seleção brasileira, o torcedor já tava assim, não, pelo amor de Deus, Roberta Barroso. Poxa, o Felipe Luiz, ele tá fazendo um trabalho Aí ontem começou, importante, né? É um cara que tava na seleção brasileira como jogador, respeitado fora, respeitado pelos jogadores, então são alguns pontos que indicam o Felipe. Mas o torcedor do Flamengo não quer saber muito dessa história não, né, Beto? Verdade, Mário. Tudo bem? Beijo pra você, Bruno, amigos do Sport Center, todo mundo ligado aqui com a gente. O torcedor rubro-negro está preocupado essa semana. Tem estreia no Campeonato Brasileiro? Tem. Encara o Internacional. Tem jogador no departamento médico? Tem. Inclusive, o Arrascaeta está fora desse primeiro compromisso na competição. Mas a preocupação, como vocês falaram, é em relação ao técnico Felipe Luiz. Isso porque surgiu um burburinho entre os torcedores com essa pressão em cima do técnico Dorival Júnior, que o Felipe Luiz seria um bom substituto ali no comando da seleção brasileira. Ele é a nova sensação do futebol brasileiro. O Felipe Luiz tem mais títulos do que derrotas. Em 27 jogos, são 19 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota. Já conquistou os títulos da Copa do Brasil, Supercopa, Campeonato Carioca. E aí o torcedor, claro, está preocupado. A gente traz aqui também uma reportagem do nosso companheiro Luciano Borges. Já está, inclusive, no nosso site, espn.com.br, que ele disse que uma das pessoas ligadas ao Flamengo, ouvidas então pela reportagem, afirmou ver um eventual movimento para assumir a seleção brasileira como um passo ruim para o técnico Felipe Luiz. E que esse assunto é um não assunto dentro do Flamengo. De qualquer forma, todas as fontes procuradas garantiram que não houve qualquer conversa diretamente com o Felipe Luiz sobre esse tema, já que não há nada de concreto nem em relação à saída do técnico Dorival Júnior. Mas hoje, aqui no Rio de Janeiro, eu conversei com alguns torcedores rubro-negros e olha então como é que está esse termômetro, esse nível de preocupação. Eles chegam agora nesse Sport Center. Deus me livre. Nem um pouco, não, tô fora. Agora que a gente tem a chance de ter um ano bom, né? Tão longe da seleção. Vai buscar outra pessoa, gente. Tem tanta gente aí. Tenta tirar o Guardiola do City, tão bom técnico. Por que tem que se levar o nosso? Não, preocupação zero. Ele mesmo já falou que vai continuar no foco dele, de continuar no Flamengo esse ano aí. Se o pessoal paulista quer que ele vá para prejudicar o Flamengo. Trabalhou com os grandes lá fora, trouxe tudo para cá. Esse ano é tudo nosso. Eu acho que isso tudo é para prejudicar o Flamengo. A intenção é maldosa. Deixa o Dorival lá no lugar dele, o Felipe Luiz está bem aqui. E eu acho que a ascensão do Felipe Luiz em relação ao Flamengo, ela está sendo boa. Eu acho que vai estragar a ascensão profissional dele como técnico. Eu não acho que deveria ser esse o momento dele. E o Flamengo já é uma seleção. Felipe Luiz, mantém a relíquia, meu irmão. Tá aí, então, o palpite, né? Os comentários, a gente pode dizer assim, dos torcedores rubro-negros que não querem, claro, que o Felipe Luiz deixe o comando do Flamengo. Ele tem contrato com o clube até o final do ano. Bruno, Mário, eu volto com vocês. E muita coisa importante para disputar esse ano, né? Eu tava rindo porque ontem a gente teve o contraste, né, desse povo fala, né? Sim, aqui na Paulista exatamente. Todo mundo com pressa. Falando em JJ, eu acho que nós temos que entrar no papo aqui de possíveis nomes para substituir o Dorival. Isso é
uma realidade. Eu fiz até uma hashtag, né, nas redes sociais, fica Dorival, a gente tem que manter o Dorival, aquela coisa toda, mas, gente, depois do que a gente está vendo, e principalmente do jogo de hoje, a hashtag caiu. Não tem como Dorival ficar. Não tem. Ele não tem mais o comando do grupo, ele está inteiramente perdido, ele não sabe o que ele faz. Com todo respeito à trajetória do Dorival no futebol, mas ele não sabe o que faz, ele não é o cara para estar ali. E nós temos que começar a pensar em nomes para substituir o Dorival. Existe um clamor pelo que ele vem fazendo no Flamengo, pelo nome do Felipe Luiz. A grande mídia brasileira fala muito no nome de Felipe Luiz. E os torcedores que não são do Flamengo falam no nome do Felipe Luiz. Mas eu acho que não será o Felipe Luiz o treinador da seleção brasileira. E eu explico por quê. Olha o Filipinho aí, ó. Eu explico por quê. Felipe Luiz é um iniciante como treinador de futebol. Ele tem 6 meses. E ele sabe da importância do trabalho dele no Flamengo, que já está inteiramente dominado por ele, e que ele tem todas as condições e sabe todo o dinamismo para a sequência da carreira dele como treinador de futebol. A realidade é a seguinte, minha gente. Felipe Luiz pode se firmar como treinador de futebol neste ano de 2025. Ele já é um treinador de destaque, mas ele pode se consolidar agora, nesta temporada, porque Felipe Luiz, com um grande trabalho que ele está fazendo no Flamengo, ele tem condições de ganhar títulos grandes nesta temporada. Ou você acha que o Flamengo não tem condição de... E é isso que o torcedor flamenguista espera, né? Que ele ganhe títulos para depois, futuramente, pensar numa saída. Por enquanto não, né? Calma. De ganhar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo não tem condição de ser tetracampeão da Libertadores da América e se tornar o primeiro brasileiro tetra da América. O Flamengo não tem condições de ganhar a Copa do Brasil. O Flamengo tem condição de ganhar todos esses títulos. E aí, fazendo isso, ganhando um desses títulos ou 2 desses títulos, se ganhar os 3, aí para tudo. Mas se ganhar títulos relevantes, como ele vai disputar agora, e com grandes condições de ganhar, o Felipe Luiz ele vai se firmar, ele vai se consolidar como técnico de futebol. Se ele sai agora de um projeto como o do Flamengo, que ele tem domínio absoluto, e vai para a seleção brasileira, ele, se der certo, ele vai virar o maior do mundo. Mas se der errado, e pelo que nós estamos vendo aí, a chance de dar errado é muito grande, e trabalho de clube, que é diário, é muito diferente de trabalho de seleção, que é um trabalho de períodos longos, ele pode comprometer a sequência da sua carreira. O Felipe Luiz, ele tem uma carreira brilhante pela frente. Eu tenho convicção de que um dia ele irá dirigir a seleção brasileira. Agora, ele precisa se firmar no Flamengo para virar um treinador consolidado. Ele ainda não chegou nesse estágio. E depois, a Europa vai se abrir para ele, a própria seleção vai se abrir para ele, mas um caminho natural para o Felipe Luiz é se consolidar aqui e seguir para o futebol europeu, para dirigir um grande clube da Europa. E aí depois, seleção brasileira. Então acho que, caso ele venha a ser convidado, conhecendo um pouco o Felipe Luiz e as pessoas que o cercam, eu acredito que ele não vai aceitar, porque ele tem tudo isso que eu falei aqui em mente. A carreira dele é uma carreira planejada. Ele almejava ser técnico de uma equipe principal. Ele chegou lá muito antes do que ele imaginava por uma emergência. E o início dele na equipe principal do Flamengo é muito melhor do que ele imaginava, de que todos imaginavam. Então, ele sabe que ele tem que seguir nessa sequência para se firmar definitivamente como treinador de futebol. Então, não acho que Felipe Luiz
vá ser o novo treinador da seleção brasileira. Porque eu acho que o Dorival não vai ficar. Sinceramente, depois do que vimos hoje, eu acho que ele não tem condições de ficar. Aí coloca na tela aí, meu amigo Tom, por favor, aquela imagem com os 3 técnicos. Isso, coloca aí. Filipinho, para mim, não vai. Aí nós temos os 2 maiores técnicos portugueses que passaram pelo futebol brasileiro como candidatos em potencial para esta vaga. Jorge Jesus é um treinador histórico no Brasil porque ele abriu esse caminho para que, inclusive, o Abel Ferreira viesse aqui e se consagrasse, né? Luiz Castro e tantos outros treinadores importantes, Arthur Jorge e tantos outros treinadores importantes. Esses 2 caras que estão na tela junto com o Felipe Luiz, eles se tornam naturalmente candidatos a uma vaga na seleção brasileira pelo que eles fizeram e vêm fazendo no futebol brasileiro. Mas eu acho sinceramente que nesta disputa Jorge Jesus leva uma enorme vantagem. E eu vou explicar por quê. JJ, ele é mais experiente. Ele está mais acostumado a lidar com vestiários, com jogadores pesados, com grandes estrelas. Ele é um treinador que foi capaz de chegar para o Neymar e falar, olha, não dá. Eu não vou te escrever na Liga Saudita porque não dá. Qual treinador faria isso? É muito difícil. Ele tem autoridade, ele tem comando. E é um treinador de altíssimo nível. Todas as pessoas que trabalham com ele ou trabalharam com ele ressaltam que ele é um treinador espetacular. E outro ponto, ele já declarou dezenas de vezes que o maior sonho dele é treinar a seleção brasileira. Que onde ele estiver, se ele for chamado, ele larga tudo e vem para a seleção brasileira, porque é um convite irresistível. Então eu não tenho dúvida que caso o Dorival caia, e eu acho que ele não vai permanecer, acho que é bem evidente isso, esse senhor aqui é um candidato óbvio e é um grande candidato. Porque ele joga também um tipo de futebol que a seleção brasileira tem na sua essência, que o futebol brasileiro tem na sua essência. Ele resgatou com aquele Flamengo de 2019 um jogo que o brasileiro gosta de ver, gosta de acompanhar. Então, Jorge Jesus, por esses elementos todos, é um grande candidato para ser técnico da seleção brasileira. Aí muita gente vai falar o seguinte, mas ele brigou com o Neymar e não brigou com o Neymar. Ele não escreveu o Neymar e falou que o Neymar não tinha mais condições de jogar lá no Campeonato Saudita e o tempo está provando que ele está certo. Ele tem autoridade para isso. Ele se desentendeu com o Neymar, então isso vai fazer com que ele não seja técnico da seleção brasileira. Sinceramente, minha gente, o Neymar é o nosso principal jogador, mas o Neymar, ele tem que provar ainda que ele pode voltar a jogar futebol em alto nível. Ele não está fazendo isso. E uma boa conversa resolve tudo, né? Sendo bom para a seleção brasileira. Então, Jorge Jesus é um grandíssimo candidato a ser técnico da seleção brasileira e, na minha opinião, dentro das possibilidades viáveis, ele seria o ideal. Já deveria ter sido convidado antes do Fernando Diniz. Ele ficou esperando e tal, até que não veio o convite, ele foi lá para o Al Hilal, né? Porque o Edinaldo tinha a esperança de trazer o Ancelotti e botou o Diniz como interino, mas não chamou o Jesus. De repente chama agora. Acho que é um nome excepcional para dirigir a seleção brasileira. O outro nome... Pessoal, depois que a seleção brasileira, né, perdeu, foi humilhada, né, para a Argentina, aparece muitas especulações de possíveis substitutos aí para Dorival Júnior na seleção brasileira, que vem fazendo uma péssima campanha, né?
Acho que Dorival Júnior para mim, é um treinador normal, muito normal, nada espetacular. Eu sei que muitos vão dizer, mas com o Flamengo ele ganhou. Ele ganhou porque ele caiu de paraquedas num time onde, se deixasse sem treinador, aqueles caras iam ganhar. A realidade é essa. Ponto. Tem outro fator. Aí começa a se especular, né? Felipe Luiz, né? Eu vejo muita mídia aí querendo o Felipe Luiz na seleção brasileira. Vamos lá, vamos pontuar aqui. Será que eles querem Felipe Luiz na seleção brasileira, que realmente é o melhor nome para a seleção, ou querem Felipe Luiz na seleção brasileira para prejudicar o Flamengo? É uma pergunta que se fica, né? Tem resposta, né? Primeiro, Felipe Luiz faz 3 meses que é treinador. Felipe Luiz tem menos de 100 jogos. Tá sendo um grande treinador no Flamengo? Tá. Tá demonstrando ter potencial para chegar em alto nível, numa seleção ou até mesmo num grande clube europeu? Tá. Mas por enquanto não foi colocado aquele, podemos dizer, aquela pimenta, né? A prova de fogo. Teve o final do campeonato passado, teve a semifinal e final de Copa do Brasil, mas eu acho que é cedo demais. Eu tenho certeza, ele vai recusar. Não vai aceitar caso chegue um convite para ele. Ele não vai aceitar porque ele sabe, né? Ele sabe que ele tá pulando etapas, pessoal. Principalmente numa seleção brasileira dessa que é uma bagunça. Principalmente numa seleção brasileira dessa que você vai ter 5 jogos até uma Copa do Mundo. Você vai conseguir montar um time faltando 5 jogos? Primeiro sinal que a seleção brasileira tá uma bagunça, pessoal. 3 anos de seleção brasileira, depois da última Copa do Mundo. Não tem um padrão de jogo, não tem um treinador. Tá capengando nas eliminatórias. A torcida criticando. Então, pra mim, se Felipe Luiz receber um convite e aceitar, vai ser surpresa. Eu não espero ele aceitar. Eu acho que ele não vai aceitar, né? Deixe ele no Flamengo, né? Eu concordo. O melhor nome pra mim entre Felipe Luiz, Jorge Jesus e Abel Ferreira é Jorge Jesus. Por quê? Só, se você for colocar Abel Ferreira na seleção, é a mesma coisa de Tite. Qual é o padrão de jogo de um time de Abel Ferreira? Me responda aí quem souber. Não tem. Quer dizer, até tem, né? Mas não é o DNA que o povo brasileiro gosta, né? Futebol do Palmeiras todo mundo sabe. Bola nas pontas, cruza na área. Bola nas pontas, cruza na área. Se defende bem. Isso é o padrão do futebol brasileiro? Não. O padrão do futebol brasileiro é esse estilo de jogo de Jorge Jesus, né? Marcando pressão, time para frente, não deixando o time respirar. Aí sim. Mas na seleção brasileira, o que vim, pra mim, não é novidade, né? Então é isso, pessoal. Deixa aqui a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.